Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma dica de língua portuguesa. Eu sou o professor Volney e hoje vamos falar sobre verbos. Você consegue identificar um verbo dentro de uma oração? Você não faz confusão com outras classes gramaticais? Galera, vamos entrar na temática já já. Deixa eu só aqui me retratar com os palmeirenses que ficaram ofendidos com alguns comentários que eu fiz no último vídeo aí em relação ao Palmeiras. Olha, galera, eu torço muito pro Palmeiras também, apesar de ser corintiano aí, mas o Palmeiras é um timão, tá? Vamos lá, hoje eu prometo que vou me redimir com vocês. Pessoal, entendendo que verbo é uma palavra que expressa, que indica, que exprime pelo menos 4 circunstâncias diferentes. Olha só, o verbo ele pode expressar ação, ele pode indicar estado, mudança de estado e fenômenos da natureza. Não conseguiu entender ainda? Eu vou colocar alguns exemplos para que vocês entendam de uma vez por todas. Olha só. Dudu, jogador do Palmeiras, chora quando joga contra o Corinthians. Você consegue identificar os verbos aqui? Olha, nós temos dois verbos, o verbo chorar e o verbo jogar. Esses dois verbos, eles estão indicando o quê? Uma ação. Por isso que eles são chamados de verbos de ação, ou ainda chamados de verbos nocionais. Vamos a um exemplo de um verbo de estado, ou também chamado de verbo de ligação, verbo relacional, verbo não nocional. Olha só, o Palmeiras é o maior campeão brasileiro. Olha só, disse que eu ia me retratar com vocês. Olha só o verbo ser sendo conjugado aqui, ó, é. Qual é a função do é, do verbo ser? Apenas está ligando os elementos, tá? Não está fazendo ação alguma, por isso que ele é chamado de não nocional. Mais um exemplo aqui, deixa o Palmeiras de lado, né? Pelo amor de Deus. Olha esse exemplo aqui, ó. O Flamengo ficou no cheirinho de novo. Olha, galera, o verbo ficar. O Flamengo estava desejoso pelo título. E o que aconteceu? Nada. O Flamengo não foi campeão. Então ele ficou no cheirinho. Olha o verbo ficar. Ele ficou. Tá? E quando o verbo é um fenômeno da natureza, professor? Galera, deixa eu voltar para o Palmeiras aqui. Tem muito flamenguista no meu Facebook e eles vão me arrebentar. Galera, olha um exemplo aqui ó, de um verbo que indica fenômeno da natureza. Choveu muito no estádio do Palmeiras. Olha só o verbo chover, tá? Olha a situação que ficou o estádio do Palmeiras. Galera, o verbo chover, assim como trovejar, nevar, indica fenômeno da natureza. Aí nós temos pelo menos 4 elementos diferentes, circunstanciais, relacionados ao verbo. Esse é apenas o primeiro dia. Aliás, a primeira dica relacionada a esse assunto. Teremos muito mais dicas. Vem aprender gramática na prática com o professor Volney Vitorino.